Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje então a gente vai começar com a nossa primeira aula de PHP, né? Na última aula nós aprendemos como fazer para poder instalar um servidor PHP dentro do nosso computador, para poder começar a criar os nossos scripts. Então, vou dar continuidade a partir daí. A gente vai vir aqui na nossa pasta onde está o nosso champ, né? E aqui eu vou pegar então o champ demonstração. E aí aqui nessa pastinha aqui a gente tem esse arquivo chamado champ control, né? Então eu vou clicar aqui, o champ control, né? Como a gente falaria sem essa preocupação com a pronúncia do inglês. E aí a gente tem aqui esse painel então quando a gente dá esse clique duplo, né? Então aqui ele está falando aqui a respeito desses clientes aqui, que os servidores que estão desabilitados, a gente não vai precisar deles. E aí vamos iniciar aqui então o Apache, que vai se iniciar na porta 80, e aqui o MySQL, ok? E aí se eu vier aqui então já no Apache, né, no admin dele, deixa eu abrir aqui o Firefox para poder mostrar para vocês aqui. Cliquei, e aí aqui se a gente jogar, ele vai mostrar aqui para gente essa telinha aqui. Então eu vou vir aqui na nossa pasta htdocs, como eu tinha falado para vocês, e vou criar aqui então nossa aula 02. Na verdade, a nossa aula 03, né? Que a primeira foi a gente conversando sobre o web, depois foi a gente fazendo a instalação do champ, e agora então a nossa aula 03. Vou criar uma pastinha aqui, vou criar um novo arquivo, e aí provavelmente é uma pergunta que vocês vão me fazer, né? Qual editor de texto a gente pode utilizar para poder desenvolver em PHP? Pessoal, tem vários por aí, tem uns pagos, tem uns que são gratuitos. Eu particularmente eu gosto do Notepad++, que é esse aqui. Notepad++, Notepad++. Deixa eu localizar ele aqui, peraí. Pronto, tá aqui. Deixa eu fechar aqui, que isso aqui não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa eu fechar tudo aqui. Deixa eu fechar aqui um por um para a gente poder conferir. Esse aqui foi o exemplo que a gente criou na aula passada. Aqui o PHP Info. E aqui eu vou fechar também que é referente a uma outra matéria. Ok, pessoal? Então, deixa eu colocar aqui um Alô Mundo. Deixa eu só copiar aqui, deixar uma coisa um pouquinho mais bonitinha. Então, deixa eu copiar isso aqui. Vou jogar para cá aqui esse doctype HTML, igual aqueles modelos que a gente fez em desenvolvimento para a Web 1. Vou apagar aqui um lixo que tem aqui, vou corrigir algumas coisas. Aqui eu não vou utilizar, então vamos tirar essa linha aqui. Ok? Vamos deixar só isso mesmo aqui. Então vou colocar aqui o Alô Mundo. Eu gosto bastante do Notepad++, porque ele tem várias opções aqui para a gente poder fazer a edição aqui de arquivos. E a gente pode colocar aqui, por exemplo, a linguagem dele, então ele suporta várias linguagens aqui. Então eu vou colocar aqui um HTML, por exemplo, e aí ele vai já fazer a formatação aqui para a gente. E na hora que a gente for salvar, deixa eu sair aqui da nossa pasta de demonstração, então, vamos aqui para a aula, e aí eu vou colocar aqui então index.html. Então eu vou botar aqui um alô mundo para a gente, né? Eu vou colocar ele aqui numa tag H1 aqui para ele ficar como um título, né, de nível 1. Então salvei aqui, agora eu vou vir aqui no navegador, e aqui a gente já tem o localhost, né, que é como a gente faz para poder acessar aqui o nosso servidor local. Eu também poderia colocar aqui 127.0.0.1 e ele também mostraria isso. Se vocês tiveram uma aula de TCP/IP, né, de protocolo TCP/IP, vocês devem ter aprendido que esse aqui é o nosso endereço local. Mas eu gosto mais de utilizar o localhost. E aí, pessoal, tem uma coisa que é implícita aqui, né? É a porta 80. Então, olha só como a gente pode verificar aqui, né? Então, o nosso champ aqui ele se iniciou na porta 80. Né? E aí, o que a gente repara aqui? Quando a gente entra, por exemplo, em um site como sei lá, último segundo,
uol.com.br. Vamos ver aqui se ele entra, entrou não. Então vamos pegar o mais fácil mesmo, uol.com.br. E aí a gente entra aqui, olha só, ele carrega o site, né? E aí algo que fica implícito aqui dentro dessa nossa tela aqui, é que a porta que ele está utilizando aqui é a porta 80. Então se eu colocar aqui 2.80 barra, olha só, ele disse aqui, muito longo, é porque está HTTPS aqui. Então se eu botar aqui 443, olha só, ele vai acessar aqui, vocês estão vendo que ele sumiu aqui. Deixa eu entrar num site igual o meu domínio aqui, 100mhz.com.br. Barra. Ver se ele vai acessar. Opa, 10 MHz, não, 100 MHz. Aqui nesse caso, eu não tenho o SSL instalado aqui. O que é SSL? Opa, 100.MHz não vai mesmo. 100 MHz.com.br. E aqui eu estou tendo alguns probleminhas de proxy aqui com esse site. Deixa eu ver aqui se eu colocar assim, se ele vai. E aí, o meu site que eu comprei o domínio, eles ficam me acusando de fazer phishing. Uma coisa que eu não faço. Deixa eu tentar outro aqui. www.notempero.com.br. Também acusado de phishing. Bom, pessoal, eu vou tentar acessar por outro navegador aqui para poder mostrar para vocês. Daqui a pouquinho a gente retorna. Pronto, pessoal. Então, olha só. Que eu acessei, né? A partir de outro navegador e ele funcionou. Então, quando a gente tem um site onde ele não tem criptografia de ponta a ponta configurada, como é o caso desse aqui, né, ele vai mostrar dessa forma aqui, então que esse não segura. Mas a minha intenção aqui é mostrar para vocês aqui essa porta 80. Então, eu coloquei aqui 2.80 e aí ele entra aqui. Então, sempre que a gente coloca um servidor para ele poder servir algo, né, se ele for PHP, se ele for ASP, ele por padrão, ele vai colocar essa porta 80. E aí a gente tem servidores como o Tomcat, como outros servidores, servidores de aplicações, servidores web que servem Java, mas que eles utilizam a porta 8080. Ok? Então a gente pode mudar essa porta aqui do PHP e colocar, por exemplo, ela para ser 81, 82, 9000, qualquer porta, mas essa porta ela só vai ser transparente, a gente só não vai precisar digitar o endereço dela se ela for a 80. Então é importante a gente manter 80 porque facilita um pouco. Mas se a porta 80 do nosso computador estiver configurada, né, com algum outro serviço, a gente pode modificar a porta aqui do Apache para que ela seja servida nessa porta. Agora, por exemplo, se aqui fosse porta 95, eu teria que colocar aqui, né, 2.95 para poder acessar isso. Né? E aí eu vou estar mostrando então para vocês agora um pouquinho mais do funcionamento do servidor, né? Então, qual que é a diferença de quando a gente está servindo uma página estática para uma página dinâmica. Então, olha só, pessoal, aqui eu tenho, então, o meu servidor funcionando, né? E aí eu vou entrar aqui, então, com o endereço. Então, localhost, eu poderia colocar, por exemplo, 2.80 barra aula 03 barra index.html. Então, dei um Enter aqui e ele apareceu aqui o Alô Mundo. Então, se a gente for pedir aqui para exibir o código-fonte da página, que ele vai mostrar aqui, vai ser exatamente da forma como foi escrito aqui no arquivo, no Notepad, como vocês podem verificar. Então, olha só, tudo igual, não houve processamento nenhum, e ele criou exatamente da mesma forma. Por quê? Quando a gente está servindo uma página estática, né, como um HTML, por exemplo, a gente faz a requisição para o servidor, igual eu expliquei para vocês na aula passada, e o servidor ele vai fornecer uma cópia dessa página para a gente. Ok? Então, a gente poderia ter aqui, por exemplo, uma imagem. Né? Então, vamos pesquisar aqui uma imagem também, para a gente ver como é que funcionaria isso já. Então, deixa eu colocar aqui, vou colocar uma imagem aqui de cachorro. Vamos pegar aqui uma imagem de um cachorrinho bem fofinho. Vamos salvar ela aqui, salvar a imagem como. E aí a gente vem aqui nos... Deixa eu ver aqui, vou salvar
lá na nossa pasta, né, no champ demonstração, htdocs, aqui no aula 03, e aí eu vou criar uma pasta aqui chamada image, img mesmo, e aí eu vou colocar aqui um pup, em inglês, e aí a gente observa aqui ó, que a extensão dessa imagem ela é PNG, né? Por ser uma imagem, por não ser uma imagem vetorial, deveria ser um HTML, mas tudo bem, vamos salvar mesmo assim então esse pup.png, e aí ele foi salvo lá. E se a gente for olhar aqui, dentro da nossa pasta, está aqui o nosso pup aqui, né? E aí deixa eu colocar aqui então essa imagem desse cachorro. Então eu vou colocar um image src igual a, e aí eu vou fechar aqui, eu vou colocar aqui um img barra pup.png. Aí vamos ver se ele vai mostrar aqui corretamente então. Ok? Dei um F5 aqui. E aí olha só, ele mostrou. Então pessoal, vocês reparem o seguinte. O nosso servidor HTML, ele está... o nosso servidor web, né? Ele está fornecendo aqui para a gente não só agora um texto, né, o hipertexto HTML, como ele colocou aqui para a gente uma imagem agora. Então como é que funciona isso? No momento em que eu faço essa requisição, o servidor ele vai devolver uma cópia desse arquivo aqui, arquivo.html, mas ele não vai devolver imediatamente essa imagem. E aí o nosso navegador, no momento em que ele receber esse arquivo do servidor, né, esse arquivo copiado do servidor, ele vai fazer um processamento em cima desse arquivo. Então o que for texto aqui ele vai criar, e essa imagem aqui, por exemplo, ele vai fazer a requisição dessa imagem. Então, olha só, aqui a gente observe aqui dentro dessa aba Network aqui do nosso inspetor do Mozilla Firefox, como que ele funciona e a ordem aqui dessas chamadas. Então, olha só, no momento que eu der um F5 aqui, ele vai fazer esse carregamento. Então, primeiro ele vai receber aqui o index.html, né, vai receber aqui, como ele já está em cache, ele vai dar essa mensagem aqui, esse código 304, que não houve modificação. E aí ele vai começar a fazer então a tradução dessa página. Vai começar a fazer a renderização dela aqui e vai colocar, no momento que ele faz essa renderização, ele vai identificar essa linha aqui onde tem essa imagem. E aí no lugar dessa imagem poderia ser um arquivo JavaScript, poderia ser um arquivo CSS. E aí então ele vai solicitar para esse servidor essa imagem para poder fazer a renderização dela aqui. Se fosse um JavaScript, ele ia fazer o carregamento desse arquivo JavaScript. Se fosse um arquivo CSS, ele ia fazer também o carregamento desse arquivo CSS. E como vocês podem observar, tudo isso é feito do lado cliente. Então não tem nada que é feito aqui do lado servidor. Né? Não existe uma execução, um processamento do lado do servidor. Todo esse processamento é feito do lado cliente aqui. Então ele carrega o HTML, identifica que tem uma imagem e faz o carregamento então dessa imagem aqui para poder mostrá-la aqui. Então é dessa forma que funciona aqui quando ele faz o carregamento de uma página estática, né, de uma página .html. Agora deixa eu criar aqui para vocês então um outro exemplo, igual que eu fiz, um parecido com o que eu fiz na aula passada aqui. Eu vou colocar aqui então o index. Deixa eu colocar aqui página 01.php. Salvar aqui, ver se ele colocou da forma correta. Ótimo, então aqui pronto, temos um arquivo PHP, tá certinho. E aí agora eu vou fazer o seguinte então. Então, a exemplo do que a gente tinha feito na aula passada, agora eu vou fazer o seguinte então. Eu vou colocar aqui vários alôs mundo, né? Eles escalonados, então aumentando de 1 a 6. Então primeiro aqui eu vou abrir um bloco PHP aqui, vou fechar, e vou fazer como a gente fez então na nossa última aula. Vou colocar um echo aqui, que é o que faz o PHP cuspir, né, devolver uma determinada informação, e eu vou botar aqui H, vou utilizar o operador de concatenação do PHP, que é o ponto, e aí eu vou botar um I aqui, né, então variáveis em PHP elas têm esse cifrão aqui na frente, vamos botar aqui, e aí agora eu vou colocar aqui entre string aqui, fechando esse H, eu vou botar aqui, alô, mundo, ok, vou botar, opa,
Estou me esquecendo aqui de colocar aqui Alô Mundo. Eu vou colocar um ponto aqui e vamos fazer então o fechamento dessa tag H. Eu vou colocar aqui o I mais uma vez para poder fechar esse H e vou colocar aqui o fechamento, ok? Para não ficar exatamente igual, deixa eu fazer o seguinte, vamos criar aqui a variável I e vamos botar aqui 1. Então, salvei, aparentemente está tudo certo, vou remover aqui esse Alô Mundo e aí vamos entrar aqui então. Então, deixa eu fechar esse aqui então, vou colocar aqui aula 03, barra página 01.php. Vamos ver se vai funcionar. Então, olha só o que ele fez aqui, tá vendo? Ele colocou aqui pra gente o Alô Mundo e aqui do outro lado a gente vê um código aqui. Então, como é que funciona isso? Vamos mostrar aqui para vocês como é que está o código fonte mesmo. Então, olha só, então, no momento em que ele processou e renderizou isso aqui, a gente envia, quando a gente entra aqui nessa página, a gente faz uma requisição aqui para o servidor, e aí o que o servidor vai fazer? Ele vai identificar qual arquivo é esse aqui, que é esse página 01, e vai verificar que ele é um arquivo com a extensão PHP. E aí no momento em que ele identifica essa extensão PHP, ele vai procurar esses blocos aqui, então, esses blocos de código PHP. Ele vai fazer o processamento desses blocos, vai devolver o resultado deles, então se houver um eco, alguma coisa assim, ele vai devolver o resultado. E aí no momento em que essa página é completamente processada, ela vai gerar algo semelhante a um arquivo HTML. Então é um arquivo HTML. E aí nesse momento é onde ele vai fazer a devolução disso para o nosso navegador. E aí o nosso navegador vai receber, e é exemplo de como foi lá no arquivo HTML, ele vai fazer o processamento disso. Se houver alguma imagem, ele vai carregar. Se houver algum arquivo referenciado, ele vai carregar. E ele vai mostrar aqui para a gente. Então, aqui foi dessa forma que eu fiz. Coloquei aqui o I igual a 1. Então, a gente concatenou aqui essa string H com o I. Então, aqui, dentro disso aqui, ele vai formar... O resultado disso aqui vai ser um H1. Ok? E aí, aqui ele está concatenando, então, com esse Alô Mundo. Então ele vai eliminar essas aspas aqui, porque ele só pega o que está aqui dentro, vai colocar dessa forma aqui, e aqui ele vai fazer a mesma coisa, então ele vai concatenar esse barra H, que é o fechamento da nossa tag, igual eu expliquei para vocês lá quando a gente viu desenvolvimento para Web 1, então ele vai escrever aqui, barra H, e aí ele vai pegar esse I aqui, que ele é igual a 1, vai colocar um 1 aqui, e aqui ele vai fazer o fechamento. Então esse aqui é o resultado que ele devolve no momento em que ele faz esse processamento. Mas aí vamos fazer igual na aula passada, o que a gente quer é complicar. Então eu vou colocar aqui, for I igual a 1, I menor que 7, então ele vai de I até 6, I mais. Então ele vai incrementar então essa variável I. Agora eu vou colocar aqui dentro. Vamos salvar. E aí na hora aqui que eu der o F5, olha só. Então aqui, se a gente for olhar, olha o que ele fez aqui. Alô Mundo, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele fez aqui o Alô Mundo em todos esses níveis. E aí o Alô Mundo, então, ele é mostrado dessa forma aqui. Então isso aqui é para mostrar para vocês como é que é realizado o processamento dentro de uma página. Então olha só. Então vamos recapitular aqui, mais uma vez. A gente entra no endereço, então ele envia a requisição para o servidor vai identificar que esse arquivo aqui ele tem a extensão PHP, e ele identificando que ele tem extensão PHP, ele vai procurar por blocos PHP aqui, dentro da nossa página. Então ele vai pegar cada bloco desses e vai fazer o processamento deles e vai devolver o resultado, se houver algum. Aí ele devolvendo o resultado, ele vai gerar um arquivo semelhante a um HTML, então, e aí nesse momento esse arquivo HTML ele é devolvido aqui para a nossa página. E por que é importante eu sempre falar isso, que é um arquivo HTML? Porque, por exemplo, o nosso navegador ele não interpreta PHP. Nosso navegador ele não interpreta PHP, ele não interpreta ASP, ele não interpreta Java,
ele simplesmente interpreta HTML. Então é necessário que o que seja devolvido aqui seja mesmo um HTML. Então ele devolveu, e se por acaso houver um erro aqui, ele vai mostrar uma mensagem de erro para a gente. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui isso aqui aberto. Então, olha só, no momento que eu carregar, ele vai devolver isso aqui. Ó. Houve um erro de conversão aqui, né? E aí ele está identificando aqui esse fechamento aqui da tag como um bloco inesperado dentro do PHP. Ele faz isso no momento em que ele estiver fazendo a execução, a interpretação desse código. Por quê? Então aqui ele está errado. Né? A gente precisaria colocar essa aspa aqui, salvar, e aí olha só. E aí aqui ele mostra para a gente então da forma como deveria ser. Bom, pessoal, e aí criado então essa página aqui, né? Eu vou estar mostrando para vocês agora um pouquinho mais, né, do que dá para a gente fazer utilizando o PHP dentro da nossa página HTML. Então, como a gente conversou lá em desenvolvimento para web lá atrás, a gente tem tags HTML e aqui a gente tem então esse bloco delimitador aqui do PHP. As tags são essas aqui, né? Então são blocos HTML que a gente utiliza. E aí dentro de toda essa extensão da nossa página aqui, a gente pode utilizar esse bloco PHP para poder fazer a definição de algumas coisas. E aí a gente pode utilizar vários blocos desse dentro de uma página, e no momento em que isso for carregado e processado, isso vai criar um escopo de página, né, onde as variáveis que forem criadas em um bloco, elas vão estar acessíveis dentro de outros blocos. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês então. Vamos criar aqui uma página, vou criar aqui um bloco. Vou colocar aqui, PHP, vou fechar aqui. Então é assim que a gente delimita esses blocos, coloca uma interrogação e PHP aqui na frente. E aí eu vou colocar então uma variável, vou colocar aqui título da página, igual a, e aí abrir aqui essas duas aspas aqui. E aí eu vou colocar aqui minha incrível página em PHP. E aí o que eu vou fazer? Então eu vou pegar essa variável que eu coloquei aqui e vou colocar ela no título da nossa página que está aqui em cima, então no lugar desse Alô Mundo aqui. Então criei aqui dentro desse bloco, e aí eu vou criar aqui novamente então outro bloco, e aí ele pode ocupar uma linha ou como várias linhas, e eu vou colocar aqui então o eco, né, e o título da página. E é importante a gente sempre se lembrar de colocar o ponto e vírgula no final. E se a gente não colocar o ponto e vírgula no final, a gente vai ter um problema de compilação, e ou isso pode dar um erro na nossa página, ou ela vai aparecer completamente em branco. Então, salvei aqui, e aí vamos voltar aqui. Então, olha só aqui, ó, ele apareceu aqui, minha incrível página em PHP. Então, como vocês podem observar, quando a gente cria isso, dentro do escopo da página, a gente pode utilizar algo que a gente cria aqui em cima não necessariamente vai estar restrito somente a esse escopo aqui, vai estar mais para baixo também. E aí a gente pode utilizar então isso aqui dentro de blocos, dentro de atributos. Então vou colocar aqui de novo o Alô Mundo, né? E aí vou criar aqui para vocês então para poder demonstrar um formulário. Então vou criar um formulário aqui. Deixa eu colocar um input aqui então. Input type igual a text, value igual a, e aí eu vou fechar. Então a gente vai ter aqui dentro dessa página um campinho de texto, e ele vai estar em branco, não vai ter nada preenchido dentro dele. Então olha só, na hora que eu salvar aqui, carreguei aqui, então olha só, então deixa eu só, para poder demarcar aqui direitinho, vou botar aqui um campo texto, 2 pontos, e olha só, tenho isso aqui. E como é que eu faria para poder colocar então esse texto aqui que eu criei aqui dentro desse campo input aqui? Vou colocar esse bloco PHP aqui dentro. Então vou colocar um eco aqui, e aí título da página. Ponto e vírgula, que a gente não pode esquecer. E aí a gente vai, então olha só, ele apareceu aqui, tá vendo? Minha incrível página em PHP. Então eu posso colocar em qualquer atributo desses aqui
Porque quando o navegador ele vai fazer o carregamento dessa página, o que ele faz? Primeiro ele procura todos esses blocos, executa, coloca o resultado deles, aí depois ele está fazendo qualquer outra coisa e está fazendo o envio para o navegador. Então a gente pode colocar aqui, ou a gente pode até colocar mesmo para que ele informe as aspas, e ele vai fazer isso e vai devolver então isso para o HTML. Ok, pessoal? Bom, então agora que nós já falamos um pouquinho a respeito de como criar, né, os blocos PHP, onde que a gente coloca eles, o que que pode ir dentro deles, vamos falar um pouquinho mais sobre variáveis. Então, olha só, eu vou deixar essa página aqui então, vou salvar como aqui ela e vou criar então uma página 02, ok? E aí aqui eu vou colocar então, dentro dos comentários, eu vou colocar aqui, entendendo melhor sobre as variáveis em PHP. Então, deixa eu apagar isso aqui. Vamos apagar isso aqui. Eu poderia até colocar aqui então, né? No título da página aqui, então. Variáveis em PHP. Ok? Então, deixa eu jogar um pouquinho isso aqui para o body, embaixo, para a gente poder trabalhar um pouquinho mais a respeito disso. Então, como vocês puderam observar, aqui, deixa eu até fazer um comentário aqui antes, né? Olha só, aqui, isso aqui é um comentário que nós fizemos. Os comentários em PHP, eles funcionam assim como os comentários em Java. Então eu posso colocar ele com barra barra, né? E esse aqui é um comentário de uma linha. Ou eu posso botar aqui barra asterisco, colocar barra asterisco aqui. E eu posso fazer comentários multilinha em PHP. Então agora para vocês, nesse momento, né, que estão aprendendo aí como desenvolver, talvez seja interessante vocês fazerem alguns comentários a respeito do que vocês estão fazendo para poder deixar documentado, né, poder visitar depois e ter essa compreensão. Então olha só, ok? Então apesar de tudo aqui eu vou estar falando com vocês a respeito de variáveis. Então em PHP, para a gente poder declarar uma variável, qual é o símbolo que nós temos que utilizar? O símbolo é o cifrão. Então, qualquer coisa que a gente colocar aqui na frente do cifrão, se não houver espaço, ele vai interpretar como uma variável, inclusive palavras reservadas do PHP. Então, eu poderia colocar aqui PHP, eu poderia colocar aqui o echo, eu poderia colocar um for aqui, e ele vai aceitar perfeitamente, porque esse for aqui, ele é diferente desse for aqui. Então vocês estão vendo, vocês podem observar aqui que ele já destacou esse for como azul aqui porque ele é uma palavra reservada. Mas no momento em que eu coloco ele dessa forma aqui, a gente está interpretando ele como uma variável. Então ele faz bem essa separação. Eu acho que até a razão que quando criaram o PHP, né, dessa forma, colocar esse cifrão aqui foi exatamente para isso, para poder permitir, né, que as pessoas pudessem colocar qualquer nome de variável que elas entendessem. Ok, pessoal? Então, como eu disse para vocês, então a gente coloca aqui o cifrão, podemos colocar o nome de qualquer variável. Então, vou colocar aqui variável, somente variável mesmo. E a gente precisa atribuir algum valor a ela. A gente poderia criar assim, né? Mas a gente pode atribuir também um valor a ela. E aí, como eu mostrei para vocês lá no outro exemplo, se a gente coloca aqui aspas simples aqui, coloca, por exemplo, o nome da gente, então eu coloquei aqui meu nome, a gente está interpretando isso aqui, o PHP ele vai interpretar isso aqui como uma string. Mas string no PHP a gente pode utilizar tanto essas aspas simples, como também as aspas duplas. Então, portanto, só a gente corrigir aqui, né? Então, se a gente começa com aspas simples, a gente termina com aspas simples. E se a gente começa com aspas duplas, a gente termina com aspas duplas. Então, deixa eu mudar o nome dessa variável que veio aqui, vou colocar a variável texto. Então, aqui eu já tenho uma variável textual. E eu, por questão de gosto mesmo, eu gosto de utilizar as aspas simples. E o que dá para eu falar para vocês a partir disso aqui? O PHP ele é uma linguagem que ela tem uma tipagem de dados fraca. Então, ele não obriga a gente a declarar o tipo da variável que nós estamos criando. Então, por exemplo, aqui eu criei uma variável texto, né, e coloquei aqui ela como Marcelo.
Mas eu poderia vir aqui depois, criar aqui essa variável texto de novo e modificá-la colocando para ela um valor numérico. Ele vai aceitar perfeitamente. Ele não vai dar, por exemplo, um erro de compilação como daria no Java, né, onde a gente declara o valor daquela nossa variável. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, esse variável numérica aqui, esse variável numérico, o interpretador do PHP, ele já vai entender aqui, então, que essa variável numérica aqui, ela nesse momento, ela é uma variável, né, que tem um escopo de números, né? Então, aqui a gente vai poder somar, vai poder fazer operações matemáticas com isso aqui. E se a gente colocar aqui embaixo uma variável numérica em texto, e aí a gente colocar aqui 1, o que vai acontecer aqui? Vocês acham que aqui a gente vai conseguir somar, vamos conseguir realizar operações matemáticas aqui com essa variável da forma como ela está? Não, a gente não vai conseguir, porque ela é interpretada então como uma string. E aí o PHP ele não tem essa inteligência para poder distinguir, né, que uma string ela tem somente números dentro dela para poder estar realizando, né, uma operação matemática. E aí aqui eu tenho uma variável numérica em texto, eu poderia colocar aqui também uma variável booleana, então eu vou colocar aqui false, ou poderia ser um true. Então dessa forma aqui, que eu mostrei para vocês, a gente pode criar em qualquer pedaço do nosso código uma variável em PHP. Então aqui no início da página a gente ia criar aquelas que seriam bastante utilizadas dentro do contexto da nossa aplicação. Então elas são inicializadas aqui em cima e daqui para baixo a gente pode ter 1000 linhas aqui de código fonte, não importa, elas vão estar sempre disponíveis para serem utilizadas. E aí vamos brincar um pouquinho com elas aqui então para ver o que acontece. Então olha só, aqui a gente tem aqui é o nosso bloco. Eu vou continuar então, vamos separar as coisas que a gente for fazer por blocos. Então eu vou colocar aqui um H1, né, eu vou colocar aqui analisando a variável texto. Então vamos fechar aqui o H1, e eu vou colocar aqui mais um bloco PHP então. E eu vou colocar aqui, então, o valor da variável texto é, e aí vamos abrir um bloco aqui, opa, peraí, vamos fazer diferente aqui, pessoal, vou colocar aqui, bem aqui, o valor da variável texto é, e aí eu vou colocar aqui, então vamos colocar aqui, então, variável texto, então vamos salvar, e agora vamos para a página 2, então, né, estamos aqui na página 1, então, olha só, pessoal, aqui, localhost, né, e a partir daqui a raiz do diretório. Então, vou mostrar aqui para vocês, opa, então, vou voltar aqui então para a página. Então, olha só, e aqui eu tenho até a opção, pessoal, de pegar tudo isso aqui e apagar. Apagar, mover para uma pasta, deixa eu fazer isso aqui, para poder manter isso aqui mais limpo, né? Vamos botar aqui lixo aqui, eu vou jogar tudo aqui para dentro, ok? E aí, olha só, então, aula 3, né, barra página 02. Opa, URL não encontrada. Vamos ver aqui o que aconteceu errado. Então, olha só, página 02, está certinho, mas eu acho que está faltando a extensão .php. Então, deixa eu corrigir aqui. .php. Vou reabrir aqui esse documento. Opa, então vamos salvar. Sim, salvamos, ok. Então, olha só, na hora que eu der o F5, então ele mostrou aqui, mas ele não apareceu aqui, então, o valor da variável texto. Por que ele não apareceu, pessoal? Porque eu esqueci de colocar o ponto e vírgula aqui no final. Então, olha só, não, ele não está mostrando ainda. Vamos ver aqui se está certinho. Está certinho, variável texto. Então, o que será que aconteceu? Ah, espera aí, vamos corrigir aqui o que está de errado. Variável texto. Agora, por alguma razão, ele não está mostrando.
Ah, por que, pessoal, que não está mostrando? Olha só, eu simplesmente coloquei aqui, abri e fechei o bloco PHP, né? E o que que eu esqueci de colocar aqui? É algo que provavelmente vocês aí no processo de aprendizagem de vocês vão esquecer também de vez em quando, e até quando tiver experiente. Então, nosso echo, né? Essa nossa função echo, senão aqui simplesmente ele está chamando a variável e não está fazendo nada com ela. Salvei aqui, e aí olha só, a variável da nossa variável texto é Marcelo. Vamos continuar aqui então. Então vamos lá, vamos botar mais um H1 aqui. Eu vou colocar aqui analisando a variável numérica. Então fechando o H1. Vamos dar mais um espaço aqui para poder organizar melhor. E aí olha só, vamos lá. O valor da... Vamos botar mais um bloco strong aqui, que é o que ele é o que negrita, né? Strong barra strong, fechando o bloco então. Variável numérica é, dois pontos, vamos abrir um bloco PHP aqui então. Não vamos nos esquecer do eco dessa vez. E aí vamos colocar aqui, variável numérica. Pessoal, e aí vocês podem estar até observando e falando assim, pô, mas ficar escrevendo isso nesse bloco de notas avançado é bem complicado, o autocomplete dele é bem rudimentar, ele poderia estar trazendo algumas coisas mais prontas. Pessoal, é verdade. Só que eu recomendo para vocês estarem fazendo assim, porque à medida que a gente vai... Quanto mais rudimentar mesmo for o nosso editor de textos, melhores nós vamos ficar em escrever o código e debugar. Então, no momento que a gente utiliza um editor que ele é mais completo e que ele traz autocompletes para a gente, que ele dá sugestões de código, a nossa cabeça ela vai ficando preguiçosa. Então, nesse primeiro momento, o importante para a gente é realmente tentar mesmo daquele jeito queixo duro mesmo, e escrevendo tudo para poder ficar craque. E aí, no momento que a gente tiver craque, a gente tiver fera já nisso, aí a gente utiliza um editor mais simples, um editor mais complexo, na verdade, né? Um editor com mais recursos. Então, olha só, a variável numérica está aqui, está batendo, vamos salvar aqui então. Então, ó, analisando a variável numérica, o valor da variável numérica é 1, ok. E aí, deixa eu botar uma quebra de linha aqui na frente, porque eu quero continuar brincando com a variável numérica. Então, olha só, vou colocar aqui o valor da variável numérica mais 1 é, então, variável numérica mais 1 aqui. Então, ele teoricamente ele tem que dar 2. Vamos ver? Então, olha só, o valor da variável numérica mais 1 é 2. Então, ele identificou, ele sabe que isso aqui é um, é um número, né? É um campo do tipo numérico, e aí ele consegue fazer essa soma. Vamos continuar aqui então. Vamos lá, variável numérica em texto, né? Vou substituir aqui. O que será que ele vai acontecer, pessoal? No momento em que a gente mandar ele somar, né, uma string com um numérico. Vamos descobrir? Vamos lá, numérica em texto. Vou ler aqui. O PHP ele faz tanta coisa assim que maluca mesmo, para poder tornar a vida do programador mais fácil, que eu não sei o que vai acontecer. Eu não duvido que isso aqui funcione. Vamos salvar, carregar. Então, olha só, ele verificou aqui e ele pegou aqui algo que está em texto, né, e somou. Mas aí vamos supor aqui que eu coloquei então um A. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Ah, e olha só, ele deu um erro aqui. Então, o que, que o PHP ele faz aqui por debaixo dos panos? Né? Ele pega essa variável aqui e verifica se ela consegue ser convertida para um tipo numérico. Se ele conseguir fazer a conversão para esse tipo numérico, ele faz essa conta. Se ele não conseguir, ele lança esse erro aqui para a gente. Então, olha só, então deixa eu salvar aqui. Né? Eu vou colocar aqui, só para diferenciar do outro, eu vou colocar vezes 10. Eu vou colocar aqui também vezes 10. Então, olha só, e aí o resultado aqui vai ser 10. E olha só, o PHP ele fez. Bem legal isso, né, gente? Vamos lá, então. Então, fizemos aqui da variável numérica, né? E aí, na verdade, vamos colocar aqui, então, né? Analisando a variável numérica em texto, né? Para diferenciar aqui, então. Ok, deixa eu tirar aqui, então, esse BR aqui da frente. Beleza.
E aí agora vamos para o último então, né? Vamos analisar então a variável booleana. Salvei aqui, ok? E aí olha só, vamos tentar aqui então, vamos copiar da forma como está aqui nesse outro. Deixa eu só apagar aqui. Vamos colocar aqui o valor da variável booleana. Vamos jogar ele aqui também. Vamos apagar essa parte de soma, né? Afinal de contas o booleano não, ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Então não tem por que a gente tentar somar algo em um booleano. E aí vamos dar um F5 aqui. Então olha só, o valor da variável booleana ele não mostrou para gente. Por que será que ele não mostrou para gente, pessoal? Vamos ver, está escrito certinho aqui, tá? Ela é falsa aqui. Pessoal, tem algumas variáveis que elas não vão ser mostradas exatamente da forma como tem que ser, né? Então uma delas com eco, utilizando o eco. Então uma delas é uma variável booleana. A gente também pode ter arrays, né, que não vão ser mostrados da forma como a gente quer se a gente utilizar o eco. E caso a gente não consiga visualizar o valor de uma variável, tem uma opção do PHP que a gente pode utilizar para poder debugar o nosso código, né, para poder verificar. Então a gente utiliza o vardump. Então eu vou abrir aqui um parêntese, vou colocar aqui o vardump da variável booleana, e eu vou salvar aqui. Então vamos ver o que vai acontecer. Então olha só o que ele fez aqui. O vardump, ele traz para a gente o tipo da variável, que foi identificado pelo PHP, e aqui dentro desse parêntese, o valor dela. Olha só, que a gente tem então, o valor da variável booleana é um bool, né, que é um booleano, e o valor desse booleano é false, conforme eu defini aqui em cima. Se eu colocar um true aqui, ele vai definir para mim aqui, então, um true. Então, dessa forma aqui, é como a gente faz a criação das variáveis aqui dentro do PHP e a gente consegue demonstrar o resultado delas aqui para a gente poder visualizar. Ok, pessoal? Bom, gente, então hoje eu vou começar bem devagar com vocês mesmo. Vamos parar por aqui então, já aprendemos como abrir os códigos em PHP, como fazer comentários, como atribuir variáveis, como estar modificando variáveis. E para a nossa aula de hoje fica assim. E eu recomendo que vocês treinem, brinquem, lembrem-se de colocar o eco, lembrem-se de colocar o ponto e vírgula aqui no final, lembrem-se de abrir e fechar os blocos PHP corretamente. E assim a gente já vai começar a ter aqueles requisitos básicos mesmo para a gente começar a aprofundar no nosso código PHP. É isso aí, agradeço vocês pela atenção e aguardo vocês aí na próxima aula.